a gente recebe tanto crianças que foram violentadas, sofreram abusos psicológicos, abusos sexuais, abusos físicos também, né? E sempre esses abusos eles são cometidos por aqueles que deveriam estar protegendo essas crianças. Então, assim, psicologicamente, essa criança, ela chega devastada, né? Ela chega totalmente zerada nos seus direitos, né? Ela chega sem direito nenhum, tendo todos os seus tipos de direitos negligenciados, né? Que geralmente a criança, quando ela é acolhida, ou é por meio judicial, por busca e apreensão, ou é vindo através de uma denúncia do Conselho Tutelar. De imediato, quando a criança chega, o trabalho da gente de imediato é de acolhimento, é de acolher essa criança, né? Porque imagina, você está chegando, né, num lugar completamente desconhecido, com pessoas desconhecidas, com uma rotina completamente diferente da sua. Então, assim, a gente primeiro trabalha essa rotina dessa criança, a gente vai trabalhar essa criança nos mínimos detalhes, para que de fato ela se sinta protegida, se sinta acolhida, né? E de imediato, em contrapartida, a gente também vai estar trabalhando com essa família, né? Que no caso aí é mais o trabalho, no meu caso, como assistente social, né? E quando a gente vê que a criança precisa de um acompanhamento psicológico, a gente tem uma equipe de psicólogos aqui na casa, então essa criança também, elas são atendidas, a gente tem um espaçozinho, né? Que é onde a gente faz a escuta da criança e tudo mais. E aí a gente fica trabalhando, né, junto um com o outro, né? A psicologia complementa o serviço social e aí a gente vai caminhando. Desafios como instituição, assim, que a gente mais tem é na questão financeira mesmo, de se manter com as portas abertas e recebendo, né? A gente até teria uma capacidade de receber mais crianças do que a gente recebe hoje. Hoje a nossa capacidade máxima é de receber apenas 15 crianças. Mas a gente tem um espaço que a gente pode até receber um pouco mais, só que a gente não tem como manter essas crianças, né? Então, assim, a gente não vai abrir para superlotar e não dar o trabalho, não exercer o trabalho com essa criança como a gente exerce hoje na quantidade que a gente tem. Aqui, eles têm o que falta nos seus lares, né? Carinho, atenção, cuidados. O maior desafio, eu acredito assim, porque como aqui é uma ONG, tudo é doação, então o desafio é muito relacionado ao material, né? Porque tudo aqui é doado. Aí às vezes fica as contas para pagar, porque não tem como. Então, assim, é um matando um leão todos os dias. Eu digo, Tarcília, você é uma vitoriosa, porque você ter seus compromissos e não poder honrar, porque depende de doações, é muito difícil. Elas são crianças, assim, muito carentes. Você passou a mão na cabeça de uma delas, elas se derretem. Por mais imperativas que elas sejam, teimosas, mas você deu carinho, acabou, eles se derretem. Então, eu acho que é a necessidade do amor, da falta de um carinho da mãe, do pai. Uma coisa tão simples, né? Tão barata de se fazer, assim, tão fácil. Cada criança é uma história, a gente se envolve, a gente dá um amor diferente, um carinho diferente, uma atenção diferente. E vai saindo e vai chegando, vai saindo e vai chegando. Então, são muitas vidas, muitas histórias. Triste, mas às vezes com um final muito feliz. E a gente fica com pena quando eles vão embora, que a gente acaba se envolvendo, amando eles como realmente fossem nossos filhos. Aqui a gente não fala, é um menino do abrigo, não, é como se fossem os nossos filhos. Quando a gente cuida dele, a gente está cuidando como se fosse o nosso filho, entendeu? Dando o melhor da gente, com toda a atenção, todo o carinho.
Boa noite, queridos, graça e paz, que o Senhor esteja presente aí no teu lar, assim como nós cremos que Ele está presente no meio de nós. Vamos nessa noite celebrar o nome dEle, vamos nessa noite engrandecê-lo. Queria te convidar a orar nesse momento, te apresenta a Ele, lembra disso. Orar é apresentar-se a Deus, a um Deus que nos ama, a um Deus soberano, que nos conhece, que sabe antes de qualquer palavra chegar à nossa boca, Ele já sabe o que a gente vai dizer. Ele sabe quem é você, Ele te conhece. As falhas, os defeitos, as virtudes. Então, não tenha reservas de se apresentar a Ele. Te apresenta a Ele nessa noite. Pai amado, obrigado por Tua graça, bondade, misericórdia. Obrigado por esse dia. Obrigado por esse final de semana que está se encerrando, Deus. Obrigado por essa noite, onde a Tua igreja está conectada pela internet, mas, acima de tudo, conectada pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai, nós vamos Te oferecer canções. Em nome de Jesus, nós vamos cantar músicas que falam de Ti, mas também que expressam aquilo que a gente quer dizer ao Senhor. Receba, Deus, cada uma dessas canções, cada uma chegue ao trono da Tua graça, ao Teu trono, e se transforme em louvor, em celebração ao Teu nome, Deus. E que elas voltem para nós como renovo, como bálsamo, como refrigério, como certeza de estar fazendo a Tua vontade, e honrando o Teu nome, Pai. Essa é a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus, Pai. Amém. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por Ti. Não quero que em mim se perca o desejo de Te adorar. Só pra Te adorar, quero ser Teu bom perfume, primeira essência, Teu jardim particular. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos primeiro amor por Ti. Não quero que em mim se perca o desejo de Te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra Te adorar. Quero ser Teu bom perfume, primeira essência, Teu jardim particular. Você já parou para pensar o que é que diz a letra dessa canção?
essa letra fala de jardim particular. Sabe aqueles momentos de angústia que você entra no seu quarto, começa a chorar e começa a falar para Deus tudo aquilo que está perturbando o teu coração e a tua alma? Aquele momento que você tem especial com Deus, sabe? Esses momentos que a gente se derrama e sem reservas, a gente coloca tudo aquilo que a gente tem vivido na presença do Senhor. O Senhor, nesta noite, está dizendo para mim e para você: se derrama aos meus pés, entra no teu quarto, dobra os teus joelhos, conta para mim qual é o teu problema, qual é a dor que você tem sentido, porque Ele é que pode dar esse alívio, amém? Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular, teu jardim particular. Graça e paz a todos. Nós queremos mais uma vez saudar a igreja com alegria nesse momento de culto e queremos, na realidade, experimentar mais uma vez a manifestação da graça do Senhor. Estou aqui para fazer algumas comunicações. Nós teremos nesse momento, nessa semana, aliás, a semana feriado amanhã, mas quarta-feira nós teremos profissão de fé. É certo que já existem 2 candidatos ao batismo. Então, nós queremos estender esse convite a você que está participando do nosso culto. Se você sente o desejo de ser batizado, você tem um compromisso com o Senhor, você tem sido acompanhado por alguém, você participa da EBD, você pode então procurar dar o seu nome à secretaria da igreja, para que então nós possamos realizar as profissões de fé na próxima quarta-feira. Vamos mais uma vez enfatizar que o batismo será no próximo domingo. Esse é um desejo que o pastor Joel expressou. Haverá uma grande celebração domingo. Bom lembrar que a limitação neste espaço para 120 pessoas. Então, se você quer fazer parte desse momento de culto, venha, mas entenda que se você escrever, você vem. Se não, você vai esperar um outro momento. A proposta também, é bom lembrar isto, que se você participou do culto do próximo domingo, e ele vai ser presencial, você possa dar oportunidade para outros irmãos, para que eles possam desfrutar da mesma alegria que você então tem experimentado. Então a gente quer transmitir essa palavra com muito carinho. 120 pessoas próximo domingo, a inscrição limite. Às quartas-feiras, um número de 100 pessoas, para que a gente possa obedecer aquilo que tem sido a orientação dos governantes. Então, sobre o batismo, nós temos quarta-feira, profissão de fé, próximo domingo, pela manhã, às 10 horas, os batismos devem ser, então, feitos aqui. Nós queremos pedir nesse momento também a oração da igreja pelo irmão Ivo e a família do irmão Ivo. O irmão Ivo ficou essa semana viúvo, semana passada, na realidade hoje é o primeiro dia, mas queremos então pedir a Deus que continue consolando a família. O pastor Joel também pede para que nós possamos dar esse aviso e orar em favor deles. Orar por Tâmara também. Tâmara tem assim continuado o seu tratamento e precisamos continuar orando por ela. Tâmara é uma vencedora, uma guerreira, mas ela precisa nesse momento dos nossos cuidados em oração, em suporte para que ela esteja atravessando esse momento da sua vida. Nós queremos mais uma vez celebrar o Senhor e que possamos então convidar o Senhor para estar recebendo o nosso louvor, a nossa adoração. Como sempre dizemos, culto é algo que nós prestamos diante do Senhor. Então, é momento de realmente ficar quieto e ouvir Deus, o que Ele tem para falar para cada um de nós. Eu quero então encerrar esse momento, pedindo a Deus que possa nos direcionar, que Ele possa ser o nosso guia, que
você que está conosco e participa da igreja, você também é encorajado nesse tempo a participar daquilo que a igreja tem feito. A igreja não está parada, nós temos atuado, a igreja tem atuado, nós louvamos a Deus pela equipe de rua, a equipe tem saído das paredes, a igreja tem chegado através dos grupos, através dos contatos de pessoas, cuidando de gente, mas especificamente há um grupo que vem aqui, a igreja, que tem levado alimento para as pessoas que estão, nesse momento, enfrentando dificuldade também na questão financeira, provisão. Então, nós queremos orar pelos irmãos que estão às ruas e entender que a igreja ela não parou e, portanto, o compromisso de cada membro, a questão da manutenção também financeira da igreja. A igreja está atuante, os missionários, os ministros, todos estão ativos, nós louvamos a Deus por isso. Celebramos ao Senhor através dos nossos bens também. Entendemos que é culto que nós prestamos a Deus. Portanto, é um convite que fazemos também a você, que é membro da nossa igreja, que participa do culto conosco, a contribuir também com o seu dízimo e sua oferta. Aí estão as contas que você, Banco do Brasil e Bradesco, e há um contato aí que você também pode fazer, para que então possa ser facilitado esse acesso, para que você possa dizimar, ofertar ao Senhor. Só lembrando uma questão, você deve ligar aqui para a igreja e eu quero então passar os dois números, para que você talvez esteja lembrado, o 3223-3050, para que você possa fazer agora a sua inscrição para o culto, e há um celular também de secretaria, que você possa mandar mensagem pelo WhatsApp, é o 988947357. Você possa fazer isso para que a gente possa agir com decência e ordem. Essa é a vontade do Senhor. Só lembrando mais uma vez que o culto do próximo domingo será pela manhã. Nós não teremos dois cultos. Então, o culto da manhã começa às 10, como sempre foi. Que Deus possa estar nos abençoando, nos direcionando nesse tempo. Deus abençoe. Vamos orar, né? Vamos colocar diante do Senhor nossa gratidão. Vamos colocar diante do Senhor também o nosso louvor, a nossa dependência dEle. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque temos desfrutado, Senhor, da Tua fidelidade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos mantido, Senhor. O Senhor tem nos sustentado. Pedimos, Pai, que o Senhor possa estar abençoando, Senhor. Cada um que pôde contribuir, que vai fazê-lo. Ó Deus, que o Senhor possa estar suprindo, Pai, a necessidade de cada um. Mas, Pai, ser também com aquele que tem passado, Pai, por dificuldades financeiras. Aqueles que não têm hoje recursos, Pai, para oferecer ao Senhor. Que a vida, Pai, possa ser entregue ao Senhor a cada dia. Ó Deus, que o culto seja a entrega, Pai, de tudo que somos e temos ao Senhor. Ó Deus, celebramos o Teu nome. Te agradecemos, Pai, e te pedimos pelo irmão Ivo, Pai, concede uma bênção especial sobre a sua vida, a vida da sua família. Ó Deus, que o Senhor possa estar consolando, Pai, alegrando o seu coração. Ó Deus, que o Senhor possa estar presente em sua vida. Pedimos por Tâmara também, Pai, ser com ela, Senhor, nesse momento. Com Felipe, Pai, abençoa a família de Tâmara. E, ó Deus, que eles possam estar confiantes, Pai, que o Senhor é aquele que os governa, que os dirige. E que, portanto, Pai, eles não tenham medo de nada. Possam estar inteiramente confiados no Senhor. O Senhor já tem demonstrado a Tua fidelidade, Pai. A Tua fidelidade na vida desta família. Portanto, Pai, é bom a gente falar de algo que a gente tem vivido. Abençoa, Pai, essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos. Mais uma vez, continuando, vamos celebrar o nome dEle. Você pode fazer isso aí na sua casa, dá um abraço em quem está aí do teu lado. A gente não pode fazer isso ainda, mas a gente faz com o coração, a gente faz com o mesmo Espírito, com a mesma direção do Espírito Santo, e vamos estar cantando juntos em união, apesar de separados, mas estamos em união pelo Espírito Santo de Deus. Dia de alegria, de celebração, a igreja reunida nessa comunhão, na presença do Pai. Este é o dia que Ele mesmo fez para repartir o pão e juntos outra vez
Sei que temos muito para aprender. Se caminharmos juntos vamos perceber a vontade do Pai. Sem você eu sei que posso desistir. Você sem mim talvez não possa conseguir. Precisamos de Cristo. Como é bom vivermos juntos em união. Todos irmãos. Vamos cantar essa canção mais uma vez do início. Dia de alegria, de celebração, a igreja reunida nessa comunhão, na presença do Pai. Este é o dia que Ele mesmo fez para repartir o pão juntos outra vez. Cantar esta canção. Qual é a canção? Como é bom vivermos juntos em união. Somos todos irmãos. Sei que temos muito para aprender. Se caminharmos juntos vamos perceber a vontade do Pai. Sem você eu sei que posso desistir. Você sem mim talvez não possa conseguir. Precisamos de Cristo. Como é bom juntos em união, pois no amor de Cristo somos todos irmãos. Como é bom, como é bom vivermos juntos em união, pois no amor de Cristo somos todos irmãos. Como é bom, como é bom vivermos juntos em união, pois no amor de Cristo somos todos irmãos. Somos todos irmãos. Somos todos irmãos. Aleluia. Aleluia. Vamos continuar louvando ao Senhor, dizendo que o nosso Deus é santo. Amém? Tu és santo, poderoso, Tu és digno de todo louvor. Seguirei teus caminhos, te amarei pra sempre. E o que Ele é? Tu és o Senhor, e louvo ao Rei que é digno, e eu danço e prostro diante de ti. Eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu danço e prostro
és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, Tu és digno Tu és digno de todo louvor. de todo louvor. Seguirei Seguirei teus caminhos, Teus caminhos, te amarei Te amarei pra sempre. pra sempre. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu danço, me prostro Disse vida, paz, ressuscitou, eu venceu canto na cruz, dando salvação, ao Rei vida, que paz é e libertação. E eu danço, me prostro diante de ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu danço, me prostro diante de ti. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu danço, me prostro diante de ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Aleluia, glória a Deus. Eu sou, teu nome é Santo Cristo, o Filho de Deus, teu nome é Santo. O que Ele é? És poderoso, Senhor, teu nome é Santo, puro, Cordeiro de Deus, teu nome é santo. Só em ti seguro estou e perdoado eu sou. Em teu nome, só em ti tudo posso sofrer e permanecer. Teu nome. Aleluia, Ele é o nosso grande Deus. Vamos cantar mais uma vez dizendo que Ele é o nosso Deus. Aleluia. Tu és o grande, eu sou. Teu nome é santo, puro, Cordeiro de Deus. Teu nome é santo. És poderoso, Senhor. Teu nome é Santo Cristo, o Filho de Deus. Teu nome é santo. Só em ti seguro estou
perdoado eu sou. Em teu nome, só em ti tudo posso sofrer e permanecer. Em teu nome, só em ti seguro estou e perdoado eu sou. Em teu nome, só em ti tudo posso sofrer e permanecer. Em teu nome. Aleluia! Essa última canção que nós vamos fazer agora é uma música que a igreja conhece bastante, a gente canta bastante aqui e tem por título Invoca-me. No começo do culto nós cantamos, né? O nosso lugar, o nosso jardim fechado, o nosso jardim particular. E agora cantamos Invoca-me. É nesse lugar que nós invocamos a presença do Senhor. Nosso jardim particular. No lugar que Deus reservou. Aquele lugar no secreto que só você e Deus conhecem. Há quanto tempo você não desce mais, não ajoelha mais para falar com seu Deus? Há quanto tempo o Senhor está esperando ouvir a tua oração? Esperando que você deposite sobre Ele tudo que está te angustiando. Tudo aquilo que você acha que não tem mais jeito. Mas se você invocar o Senhor, Ele vai te responder. Creia nessa palavra e louve ao Senhor. Invoca-me e te responderei. Confia, descansa o coração. Porque eu bem sei o que penso de ti. Espera e te darei o melhor. Nas ondas bravias do mar, sossega tua alma. Eu sou o Senhor que te cura, Jeová Rafa, o teu Deus, que cuida de ti e nunca te abandonarei. Põe a tua fé em meu nome e faz uma prova de mim. A tua oração eu já recebi e te responderei com poder. Invoca-me e te responderei. Confia, descansa o coração. Porque eu bem sei o que penso de ti. Espera e te darei o melhor. Nas ondas bravias do mar, sossega a tua alma. Eu sou o Senhor que te cura, Jeová Rafa, o teu Deus,
que cuida de ti e nunca te abandonarei. Põe a tua fé em meu nome e faz uma prova de mim. A tua oração eu já recebi e te responderei com poder. Aí o que ele diz pra mim e pra você é o seguinte, ó. Confia, espera, estou contigo, nunca te abandonarei. Confia, espera, estou contigo, nunca te abandonarei. Confia, espera, eu estou contigo, nunca te abandonarei. Confia, espera, estou contigo, nunca te abandonarei. Eu sou o Senhor que te cura, Jeová Rafa, o teu Deus, que cuida de ti e nunca te abandonarei. E põe a tua fé em meu nome e faz uma prova de mim. A tua oração eu já recebi e te responderei com poder. E te responderei, eu te responderei e te responderei com poder. Pai amado, muito obrigado, Deus, por uma canção como essa, que engrandece o teu nome, mas também é bálsamo para a nossa alma. Muito obrigado, Deus. O Senhor tem nos respondido com poder, com graça e com amor. O Espírito Santo nos ensina cada dia mais a confiar, a invocar, a descansar, a saber que tudo que nós precisamos vem do Senhor. Nos ensina a fazer como fez, como Pedro perguntou, e, na verdade, como Pedro afirmou para Jesus: para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida? Nós estamos declarando isso nessa noite, Pai, com essas músicas, com essas canções, com esse momento aqui. Para onde nós iremos, ou o que nós temos, se não vem do Senhor, Pai? Receba toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Pai. Continua a ministrar em nosso coração, através da vida do Teu servo, Pastor Fábio. Usa aquilo que o Senhor tem ensinado a ele, usa as experiências que ele tem tido contigo para ministrar para a Tua igreja. E o Teu nome ser glorificado na vida dele, na vida da igreja, Deus. Nós Te pedimos porque cremos nisso, porque Jesus nos deu esse acesso, Jesus nos deu essa permissão de Te pedir isso, pedir com fé, pedir experimentando isso. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Uma boa noite em nome de Jesus. Grande alegria poder mais uma vez ministrar a palavra do Senhor, estar com vocês, nem que seja dessa forma virtual. Por enquanto, né, que Deus quiser, domingo que vem estaremos aqui, né, vocês poderão estar aqui fazendo a sua inscrição. Queria começar esse momento de mensagem fazendo uma pergunta muito sincera. Você já se questionou acerca do problema do mal?
vou ser mais específico. Você já, no seu coração, já pensou assim: como pode um Deus bom permitir tanto sofrimento, tantas dores, tantas pessoas que são inocentes sofrendo por causa da maldade dos ímpios? Se certamente você já pensou sobre isso, ou se você já foi indagado por alguém sobre isso, certamente você vai se identificar com a história do profeta Abacuque. E a proposta dessa noite é a gente estar se debruçando, pela graça de Deus, à luz da sua palavra, na experiência e na profecia do profeta Abacuque. O profeta Abacuque, ele viveu em Israel, no Reino do Sul, aproximadamente 600 anos antes de Cristo. Ele viveu no tempo pré-exílico, antes do povo de Israel, o povo de Judá, ser levado para o cativeiro da Babilônia. E o livro do profeta Abacuque, ele tem esses questionamentos acerca do problema do mal, do problema do sofrimento. E o livro do profeta Abacuque começa com uma queixa. O profeta se queixando por causa dos sofrimentos que os justos estavam sofrendo, causado pelos ímpios. Então eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro do profeta Abacuque, tá bom? A gente vai passear pela história do profeta Abacuque, tá bom? Então eu queria convidar você a observar comigo o livro do profeta Abacuque a partir do capítulo 1. Então no capítulo 1 nós vamos ver que do verso 2 ao verso 4 nós estamos diante de uma queixa. O profeta Abacuque, ele se queixa sobre a ação de Deus contra a iniquidade de Judá. Judá, se lembra que é o povo de Deus, é o povo de Israel, é o povo do Reino do Sul. E o profeta Abacuque está inquieto, está profundamente angustiado por causa do sofrimento que ele estava presenciando dos seus contemporâneos. Então Abacuque descreve um cenário de angústia e de sofrimento. E ele começa o seu livro, o livro que tem seu nome, fazendo uma pergunta a Deus. E a pergunta tem esse tom: Senhor, até quando? Observa comigo. Livro do profeta Abacuque, capítulo 1, versículo 2. Vai dizer assim: até quando, Senhor? Clamarei pedindo ajuda, e tu não me ouvirás. Até quando gritarei violência, e tu não salvarás? Então, o tom que começa o livro do profeta Abacuque. Abacuque, inclusive, começa se queixando, dizendo que Deus não está ouvindo a oração dele, que apesar dele estar orando, Deus não está salvando. O Abacuque começa com um tom assim de queixa, né? Ele é angustiado de coração. E o motivo da sua angústia é pelo que acontece nos seus dias. Algo que, inclusive, se parece até com o Brasil. Dá uma olhada aí no verso de número 4. Verso de número 3, o que diz o profeta. Abacuque, capítulo 1, verso 3. Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam o justo e assim a justiça é torcida. Abacuque está dizendo: Senhor, o estilo de vida que a gente está vivendo está sendo difícil. Os nossos dias estão sendo terríveis, porque a justiça está sendo torcida. A lei tem se afrouxado. E os ímpios estão triunfando sobre os justos. Os justos estão sofrendo por causa da opressão dos ímpios. Essa era a perturbação de Abacuque. E a queixa de Abacuque é o seguinte: por que o Senhor permite isso?
Porque o Senhor, vendo isso, não faz nada. É disso que o profeta Abacuque está se queixando. A primeira queixa do profeta Abacuque para o Senhor. Só que o Senhor traz uma resposta ao profeta Abacuque. Deus não deixa o seu profeta angustiado pelas impiedades dos ímpios, sem resposta. Deus responde ao seu profeta a partir do versículo 5 do capítulo 1. Versos 5 ao 11 é a resposta de Deus ao profeta. Só que a resposta de Deus ao profeta certamente não era algo agradável de se ouvir. Não era algo que o profeta necessariamente estava esperando. A resposta de Deus a Abacuque o deixa ainda mais perturbado. Deus responde ao profeta, entre os versos 5 e 11, que traria juízo sobre a impiedade do seu povo. Observa comigo, versículos 5 e 6. Olha a resposta de Deus ao profeta. Versículo 5. Olhem as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês realizo obra tal, que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Pois eis que trago os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Deus está trazendo ao profeta uma palavra de juízo. Deus está dizendo ao profeta Abacuque: Abacuque, você está se queixando da impiedade dos ímpios. Você está dizendo que eu estou vendo isso e não estou fazendo nada. Pois eu vou dizer a você o seguinte: eu estou trazendo os caldeus. Os caldeus são os babilônios. Deus está dizendo ao profeta Abacuque: eu estou trazendo os babilônios, e eles são a nação cruel, impiedosa. Eles vão se apoderar de moradas que não são deles. Deus estava anunciando ao profeta Abacuque que traria juízo sobre aquela nação. Deus estava dizendo ao profeta: eu estou vendo a iniquidade do meu povo, e eu não faço vistas grossas com o pecado do meu povo. E por isso eu vou trazer juízo. O texto começa no versículo 5, Deus chamando a atenção do profeta, dizendo: olhe, veja, fique admirado, fique maravilhado, porque no seu tempo eu estou fazendo obra tal que se alguém contasse eu não acreditaria. Deus estava trazendo juízo sobre os ímpios. É muito mais fácil a gente entender quando Deus faz uma obra, por exemplo, de curar alguém. Quando Deus, por exemplo, faz uma obra de transformar a vida de alguém que antes era pervertido ou perverso. Mas é muito difícil para a gente compreender quando o próprio Deus traz juízo, castigo, sofrimento e dor. É isso que Deus está dizendo que traria ao seu povo por consequência do pecado do seu povo. E uma coisa interessante da gente pensar é que Deus já havia advertido o povo de Israel sobre isso. Essa ação de Deus, que para o profeta Abacuque era algo muito duro, algo muito pesado, algo de extrema dificuldade de entender, o próprio Deus já tinha avisado e alertado o seu povo, caso aquele povo desobedecesse e insistisse em viver em desobediência. Deus já havia advertido com a sua palavra que se o povo dele não obedecesse, não andasse à luz da sua presença, eles sofreriam esse castigo, eles sofreriam o juízo. Observe comigo o que diz o livro de Deuteronômio,
Livro de Moisés. É escrito aproximadamente 1000 anos antes do profeta Abacuque. Olha o que Moisés, no livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 15, diz ao povo de Israel. Ele diz o seguinte, Deuteronômio 28, 15. Porém, se não derem ouvidos à voz do Senhor, o seu Deus, deixando de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje lhes ordeno, então virão sobre vocês e os alcançarão todas estas maldições. E aí Deus vai dizendo maldições que alcançariam o povo, caso eles não obedecessem. E aí no versículo 36 e 37 do capítulo 28 de Deuteronômio, vai dizer justamente isso. Olha o que diz, versículo 36. O Senhor levará vocês e o rei que tiverem constituído sobre vocês a uma nação que não conheceram, nem vocês, nem os seus pais, e lá servirão outros deuses, feitos de madeira e de pedra. Vocês serão objeto de horror, um provérbio de zombaria e de escárnio entre todos os povos, para onde o Senhor os levar. Deus já havia advertido o seu povo. O seu povo, por sua vez, não ouviu a palavra de Deus. Deus não faz vistas grossas ao pecado. E trouxe juízo sobre Judá. Isso lembra para a gente algumas coisas. Primeira coisa é que Deus cumpre a sua palavra. Deus é fiel à sua palavra e ela se cumprirá. Outra coisa também que esse texto nos lembra é que o pecado traz juízo e condenação. O salário do pecado é a morte. Por isso nós não devemos brincar com o pecado, porque o pecado é mortal. O pecado lhe mata. É esse o contexto do profeta Abacuque, que ao terminar de ouvir a resposta do Senhor, se ele já começa o livro inquieto, ele está ainda mais inquieto. E aí, ainda no capítulo 2, a partir do verso 12, Abacuque vai trazer a segunda queixa dele. Para Abacuque, Deus tinha pegado pesado demais. E Abacuque vai dizer entre os versos 12 do capítulo 1 ao primeiro verso do capítulo 2, Abacuque vai dizer, em resumo, que vai se queixar do Senhor, dizendo que Deus pôs um povo mais ímpio do que Judá para castigar Judá. Então, Abacuque está dizendo, puseste um povo mais ímpio do que nós para nos castigar. Essa é a segunda queixa do profeta Abacuque, que vai entre os versos 12 ao segundo capítulo, versículo 1. Olha só, gente, o que é que diz Abacuque 1, do 13 ao 14. Olha como Abacuque se refere a esse juízo. Olha o que Abacuque vai dizer na sua segunda queixa. Versículo 13 do capítulo 1. Tu és tão puro de olhos que não podes suportar o mal, nem tolerar a opressão. Por que então toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Porque trata as pessoas como se fossem peixes do mar, como se fossem animais que rastejam, que não tem quem os governe. Abacuque está dizendo, Senhor, por que o Senhor está trazendo uma nação mais ímpia do que nós, para ser teu instrumento de disciplina, para nos castigar? Por que o Senhor está tratando as pessoas como se fossem peixes do mar, que não tem quem os governe? Em outras palavras, Abacuque está dizendo ao Senhor, por que o Senhor está tratando as pessoas como se fossem animais? Abacuque diz duras palavras ao Senhor, não entendendo a sua palavra de juízo e repreensão sobre
Judá, sobre o seu povo, sobre Israel, reino do sul. E Abacuque termina a sua segunda queixa numa posição de esperar, de aguardar, para ver o que é que Deus diria. Observa comigo, Abacuque capítulo 2, versículo 1, que diz: após terminar sua queixa, diz o seguinte: estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Abacuque abre o coração para Deus. Abacuque escancara o coração para Deus. Abacuque fala para Deus aonde está doendo. Abacuque fala para Deus o seu sofrimento de ver o povo da aliança perecendo por causa dos seus próprios pecados. O livro de Abacuque nos incentiva a orar ao Senhor, a abrir o coração para Deus, a expor para Deus toda a nossa dor, toda a nossa angústia, toda a nossa dúvida, toda a nossa inquietude. Um problema é que muitas vezes nós queremos dizer a nossa inquietude, a nossa angústia, a nossa dúvida nas redes sociais. Ou dizemos às pessoas erradas que não podem resolver. Abacuque abre o coração para Deus. Inclusive ele usa até palavras duras, como nós vimos. Mas Abacuque aguarda. Ele diz de forma poética que subirá na torre de vigia, ficará na fortaleza e vai vigiar para Deus, para ver o que Deus dirá a ele acerca da sua queixa. E aí, meus irmãos, a resposta de Deus é simplesmente incrível. Deus responde ao profeta Abacuque. Capítulo 2, a partir do versículo 2 até o versículo 5, está a resposta de Deus ao profeta Abacuque. Mas não apenas ao profeta Abacuque. A todos aqueles que sofrem, a todos aqueles que não entendem, porque tanto mal e tanta impiedade, todos aqueles que não entendem, porque o justo sofre e que porque muitas vezes o perverso parece vencer, parece triunfar. A resposta de Deus a Abacuque é a resposta de Deus para mim e para você. A resposta de Deus a Abacuque aponta para Jesus Cristo. Vamos observar o que Deus responde ao profeta Abacuque? Vamos a partir do versículo 2. O Senhor me respondeu e disse: escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa. A sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. A resposta do Senhor ao profeta Abacuque é muito interessante. Ele começa dizendo assim: Abacuque, escreva a visão, torne ela bem legível, escreva ela em tábuas e torne ela legível a ponto de que, se alguém passar correndo, consiga ler aquilo que é a minha resposta. Se fosse nos dias de hoje, seria algo semelhante a um outdoor, que está bem legível, bem claro, no lugar bem movimentado, onde as pessoas possam ver. É como se Deus mandasse o profeta escrever um outdoor. E nesse outdoor estaria escrito uma sentença. Só que essa sentença, o próprio Senhor vai dizer que ela aponta para o final. Observa comigo, versículo 3 do capítulo 2. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado.
ela se apressa para o fim. Essa sentença que Deus revelou ao profeta Abacuque, ela fala do fim. É uma sentença escatológica, é uma sentença final. Ela aponta para o fim da história. E Deus continua falando ao profeta o seguinte: Abacuque, essa visão que eu vou lhe dar, ela fala do fim. Agora é o seguinte: mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá e não tardará. Então Deus revela ao profeta coisas sobre o fim. E o que Deus começa a revelar ao profeta, no final do verso 4, é dizer o seguinte: olha o soberbo, eis que a sua alma é orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Deus está dizendo aqui ao profeta, Deus está dizendo aqui, aquela geração de Judá que ia para o cativeiro, Deus está dizendo para mim e para você, como o final de tudo vai terminar. Como será no fim. Deus está dizendo que haverá uma sentença para o soberbo. Porque no julgamento final, a alma do soberbo será pesada na balança e simplesmente a alma dele será vista como algo que não é reto. Algo, alguém não correto. Alguém que será reprovado, que perecerá no juízo final. Mas Deus fala sobre o justo que viverá pela fé. A resposta de Deus ao profeta é dizer: olha, o final dos orgulhosos será ruim. Eles perecerão por causa da soberba e arrogância deles. Mas o justo viverá pela fé. Essa é uma parte das Escrituras muito conhecida. O justo viverá pela fé. Inclusive na história da Reforma Protestante, esse verso está gravado: o justo viverá pela fé. Não é por acaso, é uma parte muito forte das Escrituras. Deus fala isso ao profeta Abacuque, mas para a gente entender melhor essa sentença, nós precisamos olhar à luz do Novo Testamento e permitir que a Bíblia interprete a Bíblia. Essa citação, justo viverá pela fé, aparece 3 vezes no Novo Testamento. A primeira vez em Romanos 1:17. A segunda vez em Gálatas 3:11. E a terceira vez aparece no livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 38 e 39, aparece a mesma expressão: o justo viverá pela fé. E eu queria, pelo menos, convidar você a observar comigo essa expressão, pelo menos em Romanos, para trazer para a gente o entendimento do que essa expressão revelada pelo Senhor a Abacuque tem a nos dizer. Observa comigo, Romanos capítulo 1, verso 17. Vamos tentar entender o que é essa expressão, o justo viverá pela fé. Como é que Paulo entende essa expressão, como é que a Bíblia, interpretando a Bíblia, vem a nos falar sobre esse termo, essa expressão, o justo viverá pela fé. Romanos capítulo 1, verso 17, diz assim, presta bem atenção: porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então observa comigo esse texto. Ele vai dizer que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Uma pergunta que devemos fazer ao texto é o seguinte: o que é essa justiça de Deus que se revela no Evangelho a ponto do justo viver pela fé? O que Paulo quis dizer com essa justiça de Deus
que se revelou no Evangelho. Então, meus irmãos, é importante a gente entender o que a justiça de Deus nos faz entender sobre o justo viver pela fé. E aí é interessante que quando você faz pergunta ao texto bíblico, o próprio texto bíblico lhe responde. Então Paulo, mais na frente, no livro de Romanos, no capítulo 3, ele vai falar sobre essa justiça revelada no Evangelho, onde o justo vive de fé em fé, ou vive pela fé. Observa comigo. Romanos capítulo 3, versículo 23. Olha o que é que diz. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. O texto sagrado está dizendo que a justiça de Deus, que se manifesta no Evangelho, tem a ver com o seguinte fato, de que todos nós, absolutamente todos nós, pecamos e destituídos estamos da presença gloriosa de Deus. Que todos os seres humanos pecaram e carecem da glória de Deus, estando separados da presença gloriosa de Deus. Então, para a gente entender a expressão "o justo viverá pela fé" e a justiça de Deus que se revela no Evangelho, a gente precisa entender que ninguém aqui é justo. Todos são pecadores, terrivelmente pecadores, destituídos da presença gloriosa de Deus. Porque onde está dizendo nas Escrituras, não mate, também está dizendo não minta. E todos nós caímos, seja em um erro ou em outro, seja num pecado ou em outro. Mas Deus, nesse texto de Romanos 3, 23 a 26, Deus vem nos dizer que nós, apesar de termos pecado e de todos estarem distanciados da presença gloriosa de Deus, nós somos justificados gratuitamente por sua graça. A ideia da palavra justificado, eu lembro muito de escola, quando eu estudava. Imagina, quando eu estudava acontecia o seguinte, imagina no tempo que você estudava, ou sei lá, talvez você ainda estude, e aí você falte a aula, ou falte uma prova. E aí no outro dia você chegue na escola com um atestado médico e diga: professor, professora, está aqui o atestado médico. Eu preciso que o senhor me justifique. De fato, eu não estive na aula. De fato, eu não estive na prova. Mas eu tenho como justificar para o Senhor não atribuir essa falta a mim. O que o texto de Romanos está dizendo é que ser justo pelos próprios méritos nós não somos. Mas que nós somos justificados. Embora nós tenhamos faltado com a verdade, faltado por causa da nossa falha para com os critérios morais de Deus, para com o princípio eterno da palavra de Deus, nós fomos justificados por uma graça. E o próprio texto de Romanos vai falar da redenção que há em Cristo Jesus. Muitas vezes, irmãos, a gente canta e fala essa palavra redenção, mas muitas vezes nós não temos compreensão do peso que essa palavra redenção que há em Cristo Jesus está dizendo. Redenção tem a ver, o sentido dessa palavra, ela está ligado à ideia da escravatura, da escravidão. Quando um escravo era comprado por alguém para ser liberto, ali acontecia a redenção daquele escravo. Então a ideia de redenção é quando alguém comprava um escravo para libertá-lo.
nós, pecadores, escravos do pecado, fomos comprados para a liberdade por Cristo. E por isso, entendendo que nós não somos justos, mas justificados por causa dessa redenção. E olha o preço que ele pagou. O texto continuando dizendo o seguinte: a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Propiciação no seu sangue tem a ver com a ideia do propiciatório, que era no templo de Jerusalém, o local onde os animais eram sacrificados. E após o sacrifício de um animalzinho inocente, haveria perdão para um pecador. O que o texto de Romanos está dizendo sobre a justiça de Deus é que nós somos pecadores, mas que Jesus, pela sua graça, pagou o preço da nossa libertação, nos substituindo. Ele pagou a nossa sentença, substituindo a gente. Ele é o Cordeiro de Deus que morreu no meu lugar e no teu lugar para nos justificar. E o texto encerra dizendo: Deus fez isso para manifestar a sua justiça. Deus fez isso para manifestar a sua justiça. Que no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Meus irmãos, a justiça de Deus, revelada no Evangelho, pela qual nós vivemos pela fé, ela tem a ver com a justiça do justo Deus, que disse que todos que pecassem morreriam. Que todos que pecassem estariam distantes da sua presença. Assim como Adão e Eva morreram e foram expulsos do jardim após o pecado. Mas a justiça de Deus se manifesta quando o próprio Deus se veste com essa carne humana e vem pagar a nossa sentença, morrendo no nosso lugar, nos substituindo no castigo que nós merecíamos, para que nós, por Ele, sejamos justificados, para que nós, pela fé nele, sejamos justificados. Por isso, o justo viverá pela fé. À luz do Novo Testamento é melhor entender: o justificado viverá pela fé, na justiça de Jesus. Ele é justo. E essa palavra, o justo viverá pela fé, ela tem duas perspectivas. A primeira perspectiva é que nós aqui, nesse tempo presente, por mais que enfrentemos injustiça, perseguições, tribulações, sofrimento, dor, morte, aqui precisamos viver pela fé, na justiça de Deus revelada em Jesus Cristo. Mas também, o justo viverá pela fé. Quer dizer que nós temos a certeza que no juízo final, nós seremos preservados por meio da fé no justo Filho de Deus, Jesus Cristo. Irmãos, no dia que o Senhor se levantar para trazer juízo sobre todas as nações, não só sobre Judá. No dia que o Senhor se levantar e todo joelho se dobrar diante de Jesus Cristo, toda língua o confessará. No dia da sua gloriosa vinda, no dia do juízo final, nós seremos preservados da ira do Cordeiro, do lago de fogo e enxofre, pela fé em Jesus Cristo. É essa a promessa que Deus está dizendo a Abacuque. A nossa diferença de nós, para que vivemos na contemporaneidade, para os profetas, para os homens piedosos de Deus no passado, é porque eles tinham uma fé
focalizada no futuro. Uma fé prospectiva. A fé de quem esperava o Messias, o Salvador. Eles olhavam para frente e enxergavam o Messias prometido por Deus. E nós temos uma fé retrospectiva. Nós olhamos para o passado e vemos o Salvador, o Cordeiro de Deus, que se entregou. Por isso, o justo viverá pela fé. Pela fé nas promessas infalíveis de Deus. Meus irmãos, vocês lembram como o livro de Abacuque começou? Abacuque inquieto, aflito, atribulado, se queixando, inclusive dizendo que Deus não estava ouvindo a oração dele, se queixando pelo fato de, na concepção dele, ele achar que Deus não estava fazendo nada em relação à sua história, em relação à intervenção sobre os ímpios. Após Abacuque entender a palavra do Senhor, essa palavra que aponta para o fim, e que tanto fala ao nosso coração, Abacuque termina o livro completamente diferente da forma que ele começa. As circunstâncias não mudaram. Ao contrário, a circunstância que estava ruim iria piorar. Mas Abacuque termina o livro com uma alegria indestrutível. O Senhor transforma a angústia da queixa do profeta numa alegria indestrutível por causa da sua palavra. Eu queria convidar você para encerrar esse momento de reflexão, de exposição da palavra à luz do profeta Abacuque, olhando para os versículos finais, para o capítulo 3, verso 17 e 19. Olha o que diz a palavra de Deus. Olha como o profeta Abacuque encerra o seu livro. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das coças, e me faz andar nas minhas alturas, ao mestre de canto, para instrumentos de corda. Irmãos, Abacuque termina o livro com uma alegria indestrutível e incondicional. Ele começa o livro perturbado, queixoso, aflito, mas quando a palavra de Deus vai ao seu encontro e as vivas e poderosas promessas de Deus confortam o seu coração, Abacuque termina o livro com um cântico de adoração, entregando ao Senhor tudo, dizendo: olha, ainda que não haja flores, ainda que não haja fruto, ainda que não haja colheita, ainda que não tenha mantimento, ainda que não tenha ovelhas nem gado, eu me alegro no Senhor. Irmãos, aquela sociedade que vivia da agricultura e agropecuária, não ter gado, não ter colheita, representava fome, representava falta do que era essencial para viver. Mas Abacuque está dizendo: eu não preciso necessariamente ter a provisão. Eu tenho o provedor. A minha confiança não está no que eu tenho. A minha confiança está no Senhor, que provê tudo o que eu preciso para viver e que no fim se levantará em glória para trazer castigo sobre os ímpios, sobre os perversos.
e fazer o seu povo, pela graça, triunfar, ser preservado e estar com Ele em sua glória. Meus irmãos, a confiança, a alegria, a paz, independente das circunstâncias. É isso que acontece quando os nossos olhos, o nosso coração, se voltam para a palavra de Deus. Você tem tido alegria, mesmo em meio ao caos? Mesmo em meio às lutas? Ou sua alegria está simplesmente nas circunstâncias? O apóstolo Paulo vai falar de uma paz que excede todo o entendimento. O apóstolo Paulo também vai dizer que ele sabe ser feliz com abundância ou passando fome. Porque tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo também vai dizer que os sofrimentos presentes não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Alegria é um fruto do Espírito Santo, fruto de uma fé firme, que olha para o futuro e não apenas para o aqui e agora. É assim que você tem vivido? É essa alegria, com base na palavra de Deus. Não é alegria esquizofrênica, não é uma alegria do nada, mas é uma alegria certa, com base nas promessas infalíveis da palavra daquele que nunca falhou. Tentando resumir esse livro, eu tentei colocar a seguinte frase, a seguinte ideia para resumir o livro. Deus leva o profeta da inquietude e da queixa à alegria incondicional, proveniente da fé na palavra, que garante trazer juízo sobre os ímpios e preservar os justificados que viveram pela fé. Desse livro maravilhoso, nós temos algumas aplicações, irmãos, para trazer para a nossa vida prática. Uma delas é entender que Deus quer que nós abramos o coração, que a gente possa abrir o nosso coração para Deus. Abra o seu coração para Deus. Desfrute da presença de Deus. Está angustiado, está perturbado. Ninguém vai conseguir resolver sua angústia. Somente um, o Senhor. Ele resolve. Nada contra você conversar com alguém. Isso é bom, isso é saudável. Mas antes de conversar com qualquer pessoa, fala para o teu Senhor, fala para o teu Deus. Diz a Ele aonde está doendo. O livro de Abacuque também nos lembra que Deus não faz vistas grossas ao pecado. Então, se você está em pecado, esse foi o problema de Judá. E esse foi o problema de Judá que trouxe sobre Judá o juízo de Deus. Hoje não é diferente. O pecado continua trazendo juízo. E desta vez não virá a Babilônia trazer juízo, mas dessa vez virá o juízo final. Deus não faz vistas grossas ao pecado. Se arrependa. Volte para Deus. O livro de Abacuque nos faz entender também que Deus está no controle da história. Ele está onde Ele sempre esteve, nada foge do controle dEle. Coronavírus, Deus está no controle da história. Isso não pegou o Senhor de surpresa. Inclusive, isso foi predito por Jesus, como as dores de parto. Haveria guerras, rumores de guerras, grandes fomes, pandemias. Isso é apenas o princípio das dores. O Senhor está no controle da história. E como foi com Abacuque, também é conosco. Vai piorar. Vai piorar. As profecias bíblicas estão se cumprindo. E a perspectiva das dores de parto é elas aumentarem. Quem passou por essa experiência de dar à luz sabe. As dores de parto, ela começa as contrações devagar e depois vai aumentando
as quantidades de contrações, até ficar de uma forma distante. Vai piorar. E você precisa se apegar à palavra do Senhor e entender que o Senhor está no controle da história. Fica firme, vive pela fé. O livro de Abacuque também nos faz entender que os justificados viverão pela fé. Mas e os ímpios? Viverão cada vez mais em suas impiedades, seguindo o seu próprio caminho. Para os justificados, eles serão preservados pela fé, mas os ímpios perecerão. Aonde você está? Pecadores, todos seres humanos somos pecadores. Mas existem aqueles que são justificados por Jesus Cristo, que viveram e vivem pela fé. Mas existem aqueles que são soberbos e que não aceitam o sacrifício de Cristo, que não se arrependem dos seus pecados, que não vivem pela fé nas gloriosas promessas de Deus. Aonde você está? Aonde você vai ficar no dia do juízo de Deus? No dia que o Senhor se levantar como o grande juiz da terra? Não haverá meio termo. Ou alegria ou tristeza. Por fim, meus irmãos, devemos colocar nossa fé na palavra de Deus. E devemos viver sob essa perspectiva. Só assim teremos uma alegria indestrutível. Porque Deus quer mudar o seu coração. As circunstâncias dificilmente mudarão. Mas Deus quer mudar o seu coração. Da inquietude e da queixa. Para a alegria indestrutível. Proveniente nas promessas infalíveis do Senhor. Queria encerrar orando. Mas também queria fazer um convite. Para você que ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo. Queria convidar você a se arrepender dos seus pecados. A se render ao Senhor Jesus Cristo. Que um dia virá rasgando o céu. Que virá em glória. E trará juízo sobre os ímpios. Mas esse mesmo Jesus virá salvar o seu povo. Virá salvar o seu povo sofrido. Virá salvar o seu povo que viveu pela fé nas suas promessas infalíveis. Vamos orar. Querido Deus, se entendemos que temos muitos motivos de tristezas, de angústias, de sofrimento. Entendemos que muitas vezes temos sofrido angústias causadas por homens maus. Muitas vezes estamos angustiados com o que está acontecendo no mundo. Mas não deixa a gente esquecer que o Senhor é o Senhor da história. Que o Senhor é o Rei da glória. E que no teu tempo o Senhor se levantará. Nos faz tão somente viver pela fé. E viver numa alegria indestrutível. Que nada nem ninguém pode nos roubar. Que nada nem ninguém pode nos separar do teu grande e eterno amor. Nem altura, nem profundidade. Nada nessa vida nem no porvir pode nos separar do teu amor. Enche-nos com teu Espírito, enche-nos com tua graça. Nos faz suportar os sofrimentos pela fé. E se caso alguém queira entregar a vida ao Senhor, resgata, faz nova todas as coisas, sela com teu Espírito, faz um milagre, ó Deus. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Senhor, eis-me aqui,
transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, o teu amor me atrai-me para o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em ti. Vem renovar minha mente em teu querer, meus dias viverei no poder do teu amor. Junto a ti, junto a ti, o teu amor me envolve, atrai-me para o teu lado estar. Espero em ti e subo, eu subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor.